Bom dia a todos, irmãos e irmãs do Dharma, Amitofo. Hoje vou continuar a expor para vocês o conteúdo do livro Sendeiro à Buddhidade, do Venerável Mestre In Sun. Na vez anterior falei sobre o karma meritório da concentração. Hoje vou falar sobre o método da prática da concentração e duas perspectivas da maneira de se atingir os 4 dhyanas. Sendeiro à Buddhidade, capítulo 3. O método da prática da concentração. Stanza 54. Ao regular e focar os 3 objetos, a mente unificada é chamada de concentração. Gradualmente afasta-se da discriminação, sofrimento e prazer se exaurem sequencialmente. Com relação ao método da prática da concentração, este nada mais é do que regular e focar o corpo e a mente. Regular significa subjugar e suavizar. A nossa mente humana é como um cavalo selvagem arisco, que não pode ser domado, ou como um boi bravo que pisoteia as plantações. Então é necessário treinar, domar e subjugar a mente para que seja mais suave e para poder agir de acordo com a intenção própria. Por isso, os antigos utilizavam as metáforas de domar o cavalo e guiar os bois para esclarecer o significado de regular a mente. Regular também significa harmonizar o corpo, a respiração e os pensamentos, até o ponto justo, não deixando-os turbulentos, entrando assim gradualmente na estabilidade da concentração. Focar significa juntar ou recolher a mente, para concentrá-la e não deixá-la se dispersar. Os 3 objetos da regulação e foco são corpo, respiração e mente, tal como explicado na pequena obra sobre tranquilização e introspecção, entre outras obras. O método. Regular o corpo. O corpo deve estar equilibrado, reto, confortável e em harmonia. Não deve movê-lo intencionalmente e não deve deixá-lo com sentimento de estresse ou tensão. Os olhos devem estar fechados e a boca fechada, com a língua tocando o palato, sem esforço. Regular a respiração. Deve-se regular a respiração até que as expirações e inspirações se tornem gradativamente mais finas, sutis e longas, sem ruídos e sem movimentação do corpo, como se não estivesse respirando. Sem dúvida, isto necessita uma prática gradativa e não apressada. Regular a mente. Deve-se concentrar a mente em um objeto, sem dispersão, sem torpor, sem agitação, com a mente focada, unificada e equilibrada, e naturalmente se tornará segura e estável. Estes 3 objetos são interrelacionados, com a mente como o principal e o corpo na tranquilidade. Assim, a mente e a respiração tornam-se interdependentes até alcançar o estado de concentração. Quando é considerado que se obteve a concentração? Quando se alcança o estado da mente unificada. Isso é chamado de concentração. Concentração em sânscrito é samadhi, que significa ser equânime e ser contido. Equânime significa ser equilibrado, não agitado. Não agitado nem para cima, nem estuporado para baixo. Contido significa focar a mente em um objeto e não deixá-la dispersar. No início do treino da concentração,
Quando se foca em um objeto, de repente, os pensamentos distraídos estão voando por todos os lados e não é fácil se tranquilizar. Os pensamentos são como uma corda, fazendo com que a mente sempre revolva em torno de um objeto e, com o tempo, os pensamentos distraídos vão cessando gradualmente. Mais adiante, os pensamentos distraídos ocorrem ocasionalmente e, com o tempo, a mente consegue ficar equânime e contida, morando em um objeto. Quando surge a serenidade no corpo e na mente, então obtém-se a concentração. Duas perspectivas da maneira de se atingir os 4 dhyanas. Existem diferentes estágios da concentração, que vão desde o superficial até o profundo. São comumente referidos como os 4 dhyanas e as 8 concentrações. Agora vou esclarecer uma parte da concentração. Primeiro, em respeito à discriminação. Gradualmente afasta-se da discriminação. A mente dos seres sencientes é discriminatória. No caso dos nossos pensamentos de pessoas ordinárias, constantemente ou mudam seu foco de objeto em objeto, ou mudam a compreensão. Aqueles que praticam a concentração treinam a mente a permanecer em um objeto, um pensamento contínuo, até chegar a morar com segurança e clareza. A mente deve estar extremamente segura e muito clara para poder entrar na concentração. Algumas pessoas, ao cessarem temporariamente os pensamentos distraídos, ou entram no estupor sem perceber, ou acham que a mente já não discrimina. Elas não sabem que, mesmo se aprofundando no primeiro dhyana, a mente ainda tem discriminação. Não troca de objeto, não troca de compreensão, mas ainda tem discriminação grosseira de pensamento aplicado, reflexão ou vitarka, e discriminação de pensamento sustentado, vichara. Por isso é chamado de samadhi com pensamento aplicado e sustentado. Entre o primeiro dhyana e o segundo dhyana, há o dhyana intermediário. Aí já não surge a discriminação grosseira, e é chamado de samadhi sem pensamento aplicado e com pensamento sustentado. Ao atingir o segundo dhyana, não surge nem a discriminação fina, e é chamado de samadhi sem pensamento aplicado nem sustentado. Ao chegar neste estado, já não é possível induzir a linguagem. Linguagem é a verbalização mental dos pensamentos aplicados e sustentados. Ao atingir o terceiro dhyana, experiencia-se diretamente a equanimidade e pureza da mente. Por isso se diz a mente equânime e pura, com a atenção correta e conhecimento correto. Mesmo que esta característica seja compartilhada com as práticas não budistas, não se deve considerar que a mente não discriminatória é a realização da essência da mente primordialmente pura. No entanto, de acordo com o Dharma mundano, os estados a partir do segundo dhyana são considerados concentrações não discriminatórias que transcendem o pensamento aplicado e sustentado. Segundo, em respeito às emoções, sofrimento e prazer se exaurem sequencialmente. Na esfera do desejo, onde vivemos, há sensações dolorosas que surgem fisiologicamente e sensações aflitivas que surgem psicologicamente. Uma vez que se atinge ao primeiro dhyana, o sofrimento aflitivo que provém da agitação dos prazeres sensuais já não surgirão. Em tal momento, o gozo e a felicidade surgirão do afastamento dos prazeres sensuais. Gozo é a alegria interna na mente, e felicidade é a serenidade do corpo e da mente.
Ao atingir o segundo dhyana, mesmo que se tenha o gozo e a felicidade, estes são gozo e felicidade surgidos da concentração, e não são tão excitantes como o do primeiro dhyana, que provém do afastamento dos prazeres, mas o gozo ainda é pulsante na mente. Por isso, ao entrar no terceiro dhyana, que é chamado a felicidade sutil afastada do gozo, em que não há gozo mental, a sensação prazerosa deste estado de concentração chega ao topo da felicidade mundana. Então, quando se descreve a suprema felicidade, usualmente se diz que é tal como entrar na felicidade do terceiro dhyana. É claro que esta não pode ser comparada com a felicidade do afastamento das amarras, que provém da liberação das aflições. Do quarto dhyana em diante, a sensação prazerosa também se acalma, e o único sabor que fica é a tranquilização da sensação equânime. Isto, em comparação ao gozo e felicidade impulsivos anteriores, realmente é uma felicidade meritória ainda mais elevada. Hoje falei sobre o método da prática da concentração. Na próxima vez vou falar sobre as 4 concentrações da não-forma. Este era o conteúdo do Sendeiro à Buddhidade que queria compartilhar com todos vocês. Amitabha.